Seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática neste canal Futuro Brilhante. Sou Moisés Manegas. Se você ainda não é inscrito, se caso o conteúdo for útil para ti, inscreva-se no canal e acompanhe o vídeo até o final. Muito bem, nós queremos falar sobre função do primeiro grau, ok? Função do primeiro grau é do tipo f de x, né? F de x igual a vezes x mais b, né? Sempre função do primeiro grau é dado, ou então é desse tipo, não é? Onde o a aqui, não é o coeficiente de x, ou seja, coeficiente angular, e também conhecido como declive, não é? E é chamado função do primeiro grau por causa a nossa variável x, o expoente é 1. Como é 1, não há necessidade de escrever dessa forma, ok? Então, e também temos o nosso valor de b, não é? Esse aqui, b, é constante, não é? É constante. Ou seja, é o número de y onde o gráfico corta no eixo de y, não é? Aqui pode ser um número negativo ou positivo, mas o gráfico sempre vai cortar neste número, não é? No valor de b. E aqui o nosso a também, o que vai acontecer com o nosso a? Tem algumas coisinhas, vamos ver. Se a for negativo, né? Se o a for negativo, então o nosso gráfico ou a nossa função é decrescente. É decrescente. Decrescente. E se o a for positivo ou maior que zero, né? A nossa função é crescente. Né? É crescente. Sempre assim. Se o a for 2, 3, 4, então a nossa função vai crescer, não é? Ou o nosso gráfico sempre vai ser dessa forma, não é? Vai crescer assim. Então, aqui, né? Se o a for negativo, menos 1, menos 2, qualquer número negativo, então o nosso gráfico ou a nossa função também é decrescente. Será dessa forma assim, ok? Muito bem. Veja, se o A, se o A, se o A, não é? Se o A for zero, o que vai acontecer? A nossa função vai ser f de x igual a b, não é? Por quê? Se o A for zero, não é? Vamos substituir aqui no A. Vai ser 0 vezes x dá 0. 0 mais b dá b. E por isso, o nosso gráfico assim, apenas para todos os valores de x, o nosso gráfico vai estar apenas em b. Ou seja, para todos os valores de x, a nossa função será b, não é? Ok, muito bem. Agora vamos ver um exemplo, não é? Um exemplo. Nós temos o exemplo aqui. O exemplo, vamos supor que a nossa função f de x igual a 2x mais 4, não é? O que nós dissemos? Nós dissemos que aqui, não é? Vamos supor que aqui o nosso valor, não é, de b é quanto? É 4. Agora vamos esboçar esse gráfico, não é? O nosso valor de b é 4. Aqui x, aqui y. Aqui fica 0. Então, e sabemos que o 4 é positivo, não é? O valor de b é positivo. Então, está acima de 0, não é? Para eixo de y. Está mais ou menos aqui. E aqui, não é? Vamos dizer que isso tudo aqui,
não é? Isso tudo, 2x mais 4 igual a 0. Nós queremos achar o x. Então, para nós acharmos o x aqui, vamos resolver aqui. 2x mais 4 igual a 0. 2x, esse 4 é positivo, passa a ser negativo. Então, fica menos 4. E esse 2 está a multiplicar, passa a dividir. Então, fica menos 4 a dividir por 2. Logo, x igual a menos 2. Então, encontramos x igual a menos 2. Esse menos 2 está à esquerda de 0. À esquerda de 0 ficam os números negativos. À direita de 0 ficam os números positivos. Então, aqui fica menos 1, menos 2 está mais ou menos aqui, não é? Então, encontrando esse valor de x aqui, esse valor de x, e já conhecemos o valor de b, não é? O valor de b é 4 e já temos aqui, isso significa que temos um ponto aqui e temos um ponto aqui. Lembra que nós dissemos que se nós temos valor de b, esse aqui é onde o gráfico vai cortar ou tocar no eixo de y. E esse valor que nós calculamos aqui é onde o gráfico vai cortar no eixo de x, não é? Encontramos x, o eixo de x está aqui. Então, menos 2 está aqui, não é? Então, vamos ligar esses pontos. Então, ligando esses pontos, já temos ideia. Eu já disse que o gráfico de função de primeiro grau é uma reta, sempre é uma reta. Então, é por isso que vamos fazer isso. Depois daqui, apenas vamos prolongar. Aqui também vamos prolongar. Agora, esse aqui é o nosso gráfico. Assim construímos o gráfico do primeiro grau. Então, uma outra forma de construir o gráfico do primeiro grau é primeiro encontrar os valores, não é? Os valores de x. X você pode distribuir aleatoriamente, mas obedecendo uma certa ordem. Nós, por exemplo, podemos começar no menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Podemos parar, não é? Eu acho que sim. Podemos parar aí. Ok. Então, aqui fica a nossa função. A nossa função aqui, não é? Essa é uma outra forma de encontrar, de construir o gráfico. Mas, vamos colocar aqui, bem. Mas, para nós encontrarmos o gráfico, vamos levar esses valores de x, vamos substituir na nossa função. Então, teremos y igual a 2 vezes, aqui temos x, não é? Nesse caso, x igual a menos 3. Então, teremos menos x mais 4, não é? Então, isso é igual a 2 vezes menos 3 dá menos 6, mais 4. Isso dá menos 4, menos 6 mais 4 dá menos 2. Então, quando x igual a menos 3, y é menos 2. Então, nós queremos aqui nós temos y igual a 2 vezes, o x aqui é menos 2. Então, onde temos x, colocamos menos 2. Menos 2 mais 4. Não é? Isso é igual a 2 vezes menos 2 dá menos 4. Mais 4. Isso dá 0. X igual a menos 2, y é 0. Y é igual, aqui vamos a resolver mesmo de cabeça. Temos 2 vezes menos 1, não é? 2 vezes menos 1 dá menos 2. Mais 4 dá 2. Dá 2. Isso é igual, y é igual 2 vezes 0
dá 0, mais 4 dá 4. Isso dá y, não é? 2 vezes 1, não é? Vezes 1 dá 2, mais 4 dá 6. 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. Mais 4 dá 8. Então, temos mais ou menos, vamos ter a ideia do nosso gráfico. Do nosso gráfico aqui. Aqui fica 0. Aqui fica 1, 2, 3. Não é? À esquerda de 0 ficam os números negativos. Não é? Como nós começamos no menos 3, até no menos 4 podemos parar. Acima de 0 ficam os números positivos. E aqui menos 4, menos 5, vai, não é? Não vamos terminar. Aqui abaixo de 0 ficam os números negativos para y, não é? Então, tendo isso, veja aqui. X igual a menos 3, y é menos 2, não é? Calculamos x igual a menos 3. É onde isso? X igual a menos 3. Não, aqui, né? Epa, desculpa aí. X igual a menos 3. Y é menos 2. Temos o nosso ponto aí. X igual a menos 2. Y é 0. X igual a menos 2. Y é 0. O ponto está aqui. Y é 0. X é menos 2. X é menos 1. Y é 2. X é menos 1. X é menos 1. Y é 2. Temos nosso ponto aqui. X é 0, y é 4. X é 0, y é 4. X é 1, y é 6. X é 1, y é 6. Olha, nós paramos no 5, não é? Mas vamos supor que 6 está aqui. Não é? Você pode prolongar, pode construir. Mas até aqui nós podemos parar porque já temos a ideia do gráfico, não é? É só ligar os pontos. Ligando os pontos aqui, temos o gráfico. Veja, essa ideia também é a mesma coisa com esse gráfico, não é? Cortou no 2, cortou no 4 para y. Cortou no menos 2, aliás, menos 2 aqui, não é? Aqui também menos 2, aqui no 4, não é? Assim, também temos o gráfico. E você também pode construir usando este raciocínio ou então este, não é? Também a mesma coisa. Então, veja que eu disse que se o valor de A for menor que 0 ou então for negativo, não é? For um número negativo, o que vai acontecer? O gráfico vai decrescer. E se o valor de A for positivo, o que vai acontecer? Não é? Se for 1, 2, 3, não é? Os números positivos, o que vai acontecer? O gráfico vai crescer, não é? A função é crescente. Veja aqui, é isso que está acontecendo, não é? O nosso valor de A aqui, não é? Nessa nossa função, o valor de A é positivo, não é? É positivo. Então, E2 é positivo. O que aconteceu? O gráfico que é crescente, não é? É crescente, está a crescer. Não é? Então, se fosse menos 2, o que poderia acontecer? Poderia decrescer. Aqui também poderia decrescer, ok? Então, deixa eu te mostrar uma coisa. Deixa eu te mostrar uma coisa, não é? Veja, se eu tiver, por exemplo, se eu tivesse f de x igual a 4, há um número, há uma constante, não é? Há uma constante. Isso aqui, essa situação é porque o valor de A é 0, não é?
é porque o valor de A é 0. Lembra que eu disse que se eu tiver f de x igual a 0, o valor de A, vezes, né, vezes x mais b, né, isso vai ser o quê? Como o valor de A é 0, então terei 0 vezes x dá 0, mais b dá próprio b. Vai dar constante. Não é? É esta situação aqui. Se eu tenho f de x igual a 4, então quer dizer o valor de A é 0. Então 0 vezes x dá 0, mais 4 dá o próprio 4. Então quer dizer, a função aqui, não é? A função para desenhar a função, não te preocupes, é só esboçar ou então é só ter sistema cartesiano ortogonal, né? Aqui tem 0. O 4 está onde? Aqui fica 1, 2, 3, 4, não é? Mais ou menos aqui. Então, o que vai acontecer? O gráfico é apenas fazer isso. Corta no próprio 4. No próprio 4. Então, quer dizer, esse é o nosso gráfico. Esse nosso gráfico chama-se f de x igual a 4. É este. Né? Se fosse 4 negativo, por exemplo, posso ter g de x igual a menos 4. Menos 4 está mais ou menos... Deixa eu colocar menos 2 aqui. Menos 2. Menos 2 está mais ou menos, né, aqui assim. Então, qual é o meu gráfico? O meu gráfico é este. Fica assim. Ou seja, o meu gráfico sempre vai ser reta paralela ao eixo Y, ao eixo X, não é? Ao eixo X. Por que isso? Porque todos os valores de X, todos os valores de X, por exemplo, quero aqui, não é? Se x igual a menos 2, o que vai acontecer? Se eu quero f de menos 2, então é igual a 4. Se x igual a menos 2, menos 1, não é? F de menos 1 igual a 4 ainda. Se x igual a 0, y, não é? Falar de f de x é a mesma coisa que falar de y. Então, y aqui é igual a 4. Porque não tenho nada, não tenho onde substituir, não é? Porque no lugar de x, normalmente no lugar de x coloco esses valores aqui, menos 2. Então, aqui não tenho nada de x, aqui também não tenho nada de x. Então, se eu coloco aqui, então ainda vai permanecer o 4. Então, eu tenho aqui 4. Se o x é igual a 1, y, né, ou f de 1, vai ser o quê? Vai ser o próprio 4. Estamos com essa função, não é? Se fosse aqui, sim, seria menos 2, menos 2. Então, o que está acontecendo? Se x for menos 2 está, vamos colocar aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, não é? 1, 2, 3, não é? 4. Então, se o x é menos 2, o que vai acontecer? Eu sempre vou encontrar 4 aqui. Se x for menos 1, e y é 4 aqui. Se o x, né? Se o x é 1, y é 4 aqui. Se o x é 2, y é 4 aqui. Se o x é 3, y é 4 aqui. Se o x é 4, y é 4 aqui. Veja, o meu gráfico, apenas vou ligar. Então, isso acontece também para esta função aqui, não é? Esta função aqui. Então, é basicamente isso que eu queria trazer para ti. Se caso você gostou do conteúdo ou se você gostou sobre função linear, função do primeiro grau, então deixa seu like e inscreva-se no canal. Isso ajuda o canal a crescer. Tchau, até a próxima aula.